Muito bem, nós estamos hoje aqui com um convidado todo especial, alguém que nós temos muito carinho, que hoje vai contar um pouquinho aqui da sua vida para que nós possamos ouvir e assim fortalecer nossa fé. Para contar um pouquinho dessa história, vamos chamar aqui o irmão Júnior. Irmão Júnior, o senhor pode iniciar aí se apresentando, quem é o senhor, onde é que o senhor congrega? Fale um pouquinho aí para a gente aí, se apresente para a gente. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Barbosa Júnior. Tenho 36 anos, quase 37 anos de igreja. E a minha história é um pouco complicada e longa. Atualmente eu congrego na Igreja Central de João Pessoa. Sou um dos anciãos, com um prazer, com uma honra muito grande. E como já falei para vocês, a minha história é muito longa, mas é uma história, é uma superação de vida. Tá certo, irmão Júnior. Então, assim, para a gente começar, quando foi que começou o problema? É um problema de saúde? Como é que iniciou? Conte um pouquinho para a gente aí desse sua descoberta, dessa situação, para que a gente entenda melhor. E aí a gente vai batendo um papo aqui. Na verdade, no meados de maio de 2011, eu estava concluindo evangelismo aqui no bairro de João Pessoa. E quando comecei a sentir alguns problemas de saúde que nunca tinha sentido anteriormente. Cansaço, dores de cabeça, muita tontura. E, para variar, algumas vezes vinha algum momento de febre. Mas eu concluímos evangelismo, mas eu já concluí já completamente pelas tabelas. Trabalhava, eu tinha um comércio já há 48 anos. Quando foi um certo dia, eu estava no trabalho, no comércio, quando tive uma crise muito forte. Então, quando eu fui levar a minha filhinha no colégio, e quando eu chego em frente ao colégio, que ela desce, eu não tive mais condições de trazer o carro de volta para casa. Não tinha mais condições de maneira nenhuma. Mas uma força muito grande que me veio, eu tive que voltar para casa, para chegar em casa procurar o socorro. Cheguei em casa, consegui voltar para casa, milagrosamente, trazendo o carro de volta. Quando eu chego em casa, ali para o meu filho, que estava no trabalho, ele veio, pegou o carro comigo e me levou para o hospital. E ali começou a minha via sacra. Começou a minha via sacra. Eu me lembro muito bem que, algum tempo depois de muitas idas e vindas ao hospital, eu fui aqui numa cardiologista com os exames, e eu chegando lá no consultório dela com a minha esposa, ela olhou para meus exames, eu estava até em cadeira de rodas, e ela disse que, como cardiologista, não tinha nada para fazer por mim, não podia fazer nada por mim, porque realmente a minha situação era muito difícil, muito complicada. O que ela poderia fazer por mim era o seguinte: ela simplesmente fechou a porta do consultório dela, ajoelhou-se com a minha esposa, ela é evangélica, não era a nossa igreja, mas é evangélica, a irmã nossa, e ela ajoelhou-se e ali orou com a minha esposa ali ao meu lado, me entregando à mão de Deus, que ela, como profissional, como cardiologista, não podia mais nada a fazer por mim. Certo. O senhor mencionou aí um momento que estava em cadeiras de rodas. Essa enfermidade afetou também a sua locomoção, a maneira de se andar? Como é que foi esse processo aí? Eu, antes de essa médica, essa doutora, essa cardiologista, porque eu fiquei internado anteriormente 25 dias aqui no hospital da cidade de João Pessoa, e eu cheguei nesse hospital andando, com dificuldade, mas andando. Problema respiratório, pressão muito alta, a minha pressão chegou a 23, e lá me colocaram na UTI, e ali eu fiquei sedado durante 6 dias, completamente em coma. E depois que eu estava ciente de mim, me colocaram na enfermaria, e ali eu fiquei mais 25 dias internado. Foram os piores dias da minha vida. E nenhum médico dizia claramente o que eu tinha. Um dizia que era problema renal, um dizia que era problema
pressão alta, a minha diabetes estava muito alta, realmente, altíssima. E eram diversos problemas que eu tinha, não era somente um, eram muitos problemas. E no final de tudo, constataram que o meu coração ele estava em 25%. Nós sabemos que um coração, para trabalhar de uma maneira tolerável, ela tem que estar em 58%. O meu estava em 25%. Se eu tenho uma ideia, eu ficava na cama deitado e eu não tinha condições para me mexer nem para um lado nem para o outro. E eu não tinha força para isso. Eu passei 1 ano e 3 meses morando na cama. 1 ano e 3 meses. Não foi acamado, como se diz. Foi morando, literalmente, na cama. O meu banheiro, assim, a 2 metros da minha cama, e eu não tinha condições de ir ao banheiro, morando na cama mesmo, literalmente. Quando eu saí desse hospital, eu entrei andando, como já disse, e saí sem andar. Perdi completamente o movimento das pernas. Vim para casa, numa ambulância, me jogaram, e nesse hospital eu peguei um presente lá maravilhoso, que foi infecção hospitalar. Essa infecção, ela me causou umas úlceras nas pernas, em cada perna uma úlcera. Era uma bactéria que não existia antibiótico que acabasse com essas bactérias, de maneira nenhuma. Mas o problema de eu não andar não era nem as úlceras das pernas. Era que eu não tinha movimento mesmo nas pernas. Que eu tomei tanto medicamento nesse hospital, tanto remédio, que segundo a própria médica, essa cardiologista, ela me disse que afetou meu sistema emocional, nervoso. Eu não entendo até hoje o que afetou. A verdade é que eu passei 1 ano e 3 meses sem me mexer para nada. O senhor tem uma ideia, na época eu tinha 158 quilos. Eu cheguei a 80 quilos. Eu perdi 70 quilos na época. Eu fiquei a coisa mais feia do mundo. Com 158 quilos, perder 70 quilos e continuar vivo, era porque Deus queria que ele ficasse vivo. Aí, quando eu fui para essa médica, eu estava nessas condições, em cadeira de rodas, fui levado pela minha esposa. Quando ela viu, ela disse que não tinha ali como mais eu me recuperar. Meu coração não tinha como voltar mais, de maneira que foi constatado, depois do ecocardiograma, que meu coração, além de estar em 25% só os batimentos, eu tinha 3 rupturas no coração. Então, o que ela falou? Que tinha que entrar numa fila de transplante. Mas, na verdade, é que eu não entrei em fila de transplante, eu não fiz nenhuma cirurgia, porque Deus, assim, ele não permitiu. E hoje estou aqui para contar a história. Uma história muito dolorosa, muito sofrimento, porque eu, diversas vezes, eu fui muitas vezes em hospitais diferentes, com as úlceras nas pernas, e muitas vezes eu pedi para amputar minhas pernas. Era muita dor. Nós sabemos que existem dores suportáveis, e tem dores que não são suportáveis. São dores mortais. Imagine uma bactéria comendo as suas pernas, e médicos e mais médicos te consultando antibióticos, e nenhum antibiótico combatia aquela bactéria. Uma infecção hospitalar que eu peguei. Então foi muito sofrimento mesmo. A minha filhinha na época, ela tinha 8 anos de idade, era o meu consolo, era o que eu me agarrava. Ela chegava perto de mim e dizia que eu ia ficar bom, mas eu não acreditava não. Seria muito bom para mim hoje, sabe, meu pastor e meus queridos que estão me ouvindo, eu dizer a vocês que eu fui forte, que eu superei. Eu estou aqui hoje, atuando na minha igreja, fazendo o que posso pela obra de Deus, porque eu fui forte, porque tive fé. Conversa. A minha fé foi embora. Acabou tudo. Se não fosse a minha igreja orando por mim, se não fosse a minha esposa lutando ali, batalhando, sofrendo, brigando com os médicos, afrontando a medicina, se não fosse a minha filhinha na época com 8 para 10 anos de idade, eu não tinha conseguido de maneira nenhuma. Realmente não tinha conseguido. Tá certo, irmão Júnior. O senhor falou também aí que houve um momento que a igreja, ela
ela esteve um pouco aí ao seu lado. Conta um pouquinho para a gente aí a participação da igreja dentro desse processo, porque o senhor falou que ficou 1 ano e 3 meses na cama direto. A igreja ela teve uma participação nesse período? Como é que foi? A igreja foi um suporte? Explique um pouquinho melhor para a gente. Toda a igreja ela teve toda a participação do mundo, toda a participação. Se não fosse a minha igreja, como eu já falei, a minha família. Quando eu falo família, eu falo da minha esposa e da minha filha. Porque na época todos abandonaram, menos a minha igreja, e nem minha esposa, nem minha filha. Nem o meu filho também, que não mora comigo hoje, ele é casado. Tem outro filho meu que eu tenho como filho do coração, que é meu enteado. É uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito também. Mas voltando ao assunto da igreja, é o seguinte: a nossa igreja ela é rica em amor. A nossa igreja ela é poderosa em oração. A igreja, dia de sábado, um culto de sábado, parava as atividades e toda a igreja se ajoelhava para orar por mim. Hoje na minha casa, graças a meu bom Deus, não me falta nada. Eu olho hoje para a minha despensa como pobre, mas não falta um alimento para minha netinha, para minha filha, para minha esposa, nem para mim. Não falta. Mas naquela época, que eu mais precisei, o meu comércio fechado, era o meu único meio de vida, eu era comerciante há 48 anos, então eu tive que fechar o comércio, acabou tudo. A minha igreja não deixou me faltar nada, nada. Até eu me lembro, quando aquilo que eu passei, naquele tempo que Moisés, no deserto, que começou a pedir ajuda para construir o santuário que Deus ordenou a ele, e chegou a tal ponto que era tanta oferta, era tanta coisa, foi que ele falou: tá bom, chega, para, já tem demais. A igreja cuidava de mim como se cuidava de um recém-nascido. E o meu maior sofrimento nessa da minha enfermidade é porque eu não aceitava. Eu não aceitei o que estava acontecendo comigo. Eu tinha 54 anos, 50 anos de idade, 52 anos de idade por aí, nunca tinha sentido nada, nenhuma dor de cabeça. Eu me achava forte, blindado. Eu achava que era o bambambam, o todo-poderoso. E quando veio a enfermidade de uma maneira avassaladora, eu não aceitei de maneira nenhuma. Eu dizia: Senhor, tenho 20, quase 30 anos de igreja, tenho 28 anos que eu te sirvo na igreja, Senhor. 43 evangelismos realizados, 8 igrejas fundadas diretamente pela minha pessoa, com a ajuda do Espírito Santo, das minhas equipes missionárias. Eu sempre fui um guerreiro na igreja. Eu achava que aquilo poderia me blindar, uma lei do engano. Eu aprendi que a gente pode ter 100 anos de igreja, pode ter feito tudo pela hora de Deus, mas você não é imune à provação. Eu também descobri que Deus não evita provações, mas Ele está conosco nas provações. Então eu precisava passar por aquilo. Realmente foram momentos cruciais, foram muito sofrimento. Eu não aceitava um homem que lutava tanto pelo evangelho, pela igreja, para saber o que eu estava passando. E a minha igreja, como já falei, ela cuidou de mim como se cuida de um recém-nascido. Eram exames caríssimos que a igreja pagava, que eu não podia pagar na época. Essa doutora que eu fui, essa cardiologista, que é a melhor aqui do estado, quem pagou foi a igreja. A igreja era tanta despesa que juntou-se duas igrejas aqui, as principais, que era a igreja central e a igreja do Bessa. Eu fui também 5 anos antes do Bessa, mas quando aconteceu o fato, eu já estava de volta na central. As igrejas se uniam para trazer doações para mim, trazer ajuda. Era médico na porta, era medicação. Teve irmãos que vinham aqui na época, choravam comigo aqui, ficavam chorando comigo, vendo a minha situação, porque eu gritava de noite de dor, era dores mortais. Era dores para realmente levar você ao desespero. Era uma bactéria comendo as suas carnes, comendo as suas pernas, e as coisas aumentando, não tinha antibiótico, que não tinha nada que resolvesse aquilo. Então, diversas vezes eu fiz como Elias, tá lá em Elias, lá em Reis. Elias pediu o quê? Chegou e pediu para morrer, pediu a morte. Eu fiz como Elias. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele não levou em conta a minha pequena fé, a minha fraqueza. Deus me devolveu a saúde. Hoje, claro, tenho diversas limitações, muitas limitações.
mas hoje eu continuo atuando na minha igreja, com meus irmãos e realizando a obra de Deus com toda a felicidade do mundo. Deus é maravilhoso. Amém, irmão. É bonito ver a sua maneira de testemunhar, de falar a respeito de que a comunidade adventista, no caso, esteve com o senhor nesse momento tão difícil, né? Uma outra pergunta aqui, irmão, seria: o senhor viveu dias difíceis, a ponto da própria medicina olhar para o senhor e dizer, não, agora o que nos resta, de fato, é clamar ao céu, porque a medicina já não teria muito a contribuir, ou chegou ali no ponto, no limite. Então, quando o senhor estava nesse momento aí, o senhor acreditava, o senhor tinha esperança que ia voltar a andar, que ia voltar a testemunhar na igreja? O senhor entendia que voltaria à ativa como era antes? De maneira nenhuma. Não tinha a mínima chance mais, não tinha a mínima esperança de maneira nenhuma, não tinha como, de jeito e maneira. Os irmãos vinham aqui, ficavam comigo, me traziam medicação, choravam comigo, oravam, me consolavam, mas quando chegavam lá fora, eles diziam, e não era que diziam, não era por maldade, não, que era uma realidade. Chegava a minha esposa e dizia, realmente, irmã, foi a última vez que a gente viu o irmão Júnior vivo. Não tem, eu fiquei a coisa mais feia do mundo. Tem até umas fotos que eu mandei para o senhor, não sei se o senhor já viu essas fotos, se quiser colocar, pode ficar à vontade também. Coisas horríveis, coisas horríveis. Tem uns irmãos, eles me viam anteriormente, e quando me viu agora, não tinha condições, nenhum laudo. Eu era acompanhado por 4 médicos especialistas. O mais que me deu esperança foi esse cardiologista, que disse que a única esperança para mim agora estava em Jesus, que era evangelho, como já lhe falei, e ela me falou, só quem pode cuidar do senhor agora é o Senhor Jesus. Eu, como médica, como cardiologista, não tenho mais condições de maneira nenhuma. E nenhum médico que me acompanhava, eu era acompanhado pelo cardiologista, pelo neurologista, pelo um reumatologista, que era médico de coluna, que afetou a minha coluna, que eu perdi muito peso, muito depressa, e nenhum me dava esperança de maneira nenhuma. Nenhum exame médico. Se eu tenho uma ideia, eu fui aposentado por invalidez. E quando o homem é aposentado por invalidez, ele realmente é porque para o INSS, para o Estado, não serve mais para nada. Entendi, irmão. Agora imagina aí o senhor mesmo falando que não acreditava que ia sair daquela situação. E aí eu fico pensando o senhor de volta, fazendo aquilo que o senhor tanto gostava de fazer, que era subir num púlpito, pregar a palavra de Deus, fazer um evangelismo. Conta um pouquinho aí, como é que foi quando o senhor voltou ativa de novo, a subir a um púlpito, a exercer uma função de líder na igreja, a fazer um evangelismo? Qual o sentimento que o senhor sentiu? Como é que foi essa experiência, irmão? Pastor, não tem como explicar, não tem explicação. Eu voltei a pregar, que é o que eu mais gosto na minha vida, pregar a palavra de Deus, em cadeira de rodas. Eu fico triste que eu não me lembro de tirar nenhuma foto pregando em cadeira de rodas, mas eu voltei a pregar em muitas igrejas, até quando me convidavam, irmão Júnior, o senhor está bem, o senhor está conseguindo se levantar. Eu digo, eu me levanto, mas não ando. Só consigo ficar em pé ao lado da cama e me sento, não consigo ficar em pé. Venha pregar aqui, eu digo, eu vou pregar como? Só se você permitir que eu vá pregar em cadeira de rodas. Venha pregar em cadeira de rodas. Eu preguei na Central em cadeira de rodas, preguei no Best em cadeira de rodas. Em diversas igrejas que me chamavam, eu ia dar o testemunho, ia pregar muitas vezes, fui muitas vezes pregar na cadeira de rodas. E para mim, interessante, que para mim já estava muito bom. Quem estava 1 ano, 3 meses sem andar, sem ter condição de ficar em pé. E agora voltar a pregar, pelo menos cadeira de rodas, era um privilégio muito grande. Mas quando foi um dia, minha esposa estava na cozinha, me lembro muito bem. Minha esposa estava na cozinha, eu estava sozinho no quarto. Como de repente, deu vontade de me levantar. Que era um sonho que eu tinha. Eu sonhava com isso, me levantar e andar. Correr. Claro que eu não podia correr. Mas eu me lembrava que quando eu corria, quando eu andava, era o meu sonho, era pelo menos ficar em pé, usar minhas pernas. Aí, de repente, era um dia chuvoso, era uma tarde, a minha filhinha estava no colégio, minha esposa estava na cozinha, e, de repente, deu vontade de me levantar. Eu me levantei. E dei um passo. Dei 2, dei 3, me segurando na parede. Eu Amém. não acreditei. E eu consegui chegar naquela cozinha, quando minha esposa me viu em pé, aí o senhor já sabe o que aconteceu. Realmente foi somente emoção.
A minha esposa foi fundamental na minha vida, com certeza. Uma guerreira. Ela ia trabalhar de manhã, eu ficava em casa, jogado, sozinho, que não tinha quem ficar. Minha filhinha tinha 8, 10 anos e ia para o colégio. Tinha um amigo nosso que ele sempre passava o dia comigo aqui. Se bem que tinha dia, pastor, que no meu quarto aqui, tinha mais de 30 irmãos a 40 irmãos sentados comigo. Dia de sábado à tarde, não cabia ninguém em casa, não. Era irmão chorando comigo, orando, cantando, louvando comigo aqui. Traziam um computador, traziam músicas, traziam um violão. E não era somente da igreja central, era do Bessa, não. Era de irmãos de diversas igrejas, nosso povo adventista, mas era a igreja lá do Rangel, a igreja do Cristo, a igreja do Alto Mateus, do Mar Andreasa, de Cuiazá, mas eram irmãos que fazia tempo que eu nem me lembrava deles. Mas eles eram orando por mim constantemente, chorando comigo, vinham aqui, tem a palavra de conforto, e todos que vinham trazer ajuda. Eu tenho um agradecimento a fazer muito grande a alguns irmãos, em especial o irmão Jamaci, foi um guerreiro comigo aqui, meu querido irmão Douglas foi um pai para mim na época também. Tem um irmão João Rússilo. Eu não vou falar o nome de todos, que seria injustiça esquecer alguns, né? Mas a minha igreja, ela tomou conta de mim, me abraçou e cuidou de mim. Talvez não, com certeza foi isso que me fez me levantar e ficar em pé. Eu tenho muita gratidão à minha igreja por isso. Amém, irmão. Muito bonito esse momento aí que o Senhor fala de ter levantado e dado os primeiros passos. A gente crê que nesse momento os anjos estavam segurando sua mão, Deus estava lhe guiando e o milagre estava acontecendo, né? Deus é um Deus de milagre. Eu me lembro, pastor, um dia. Passado, faz hoje. Certo, pode falar. E as dores eram tantas, as pernas, eu não tinha como, de maneira nenhuma, ficar, nem dobrar as pernas. Aqui na rua que eu moro tem um hospital, o Hospital Samaritano, e para fazer uma debridação, como se diz, era uma raspagem, né, no linguajar popular, nas minhas pernas. O médico aqui foi até um médico particular. E eu não tinha como entrar no carro, de maneira nenhuma. Então me levaram em cadeira de rodas aqui de rua, lá para baixo. Aquele cortejo de cadeira de rodas, só imagina aí a cena. E quando eu chego lá, esse médico me coloca numa maca. Ele tinha combinado comigo por telefone que ele ia aplicar anestesia para fazer aquela raspagem. Mas chegou lá e ele mentiu para mim, ele não usou anestesia. Ele me colocou lá numa maca, uma enfermeira me segurou minhas mãos, minha esposa, de muito contragosto, segurou meus pés, e ele fez aquilo sem nem colocar anestesia, pastor. Era coisa de louco. E quando ele terminou de fazer aquilo, que ele viu o estado das minhas pernas, ele disse, realmente, ele tem razão. Tem que amputar mesmo. Não tem jeito, isso não fecha mais. Eu, como médico, digo que não fecha mais. Minha esposa partiu para cima desse, não, o senhor não vai amputar as pernas do meu marido. Pode fechar e pode fazer o curativo, eu vou levar ele para casa e vou lhe mostrar que ele vai ficar bom, que Deus vai fechar as pernas dele e ele vai voltar a andar. E ele disse a ela, a senhora está afrontando a medicina. Ela disse, eu estou sim. E o senhor não crê no Deus que eu creio. E fecharam as minhas pernas lá com as bandagens, com os curativos, e me trouxeram de volta para casa. Cheguei aqui, meu irmão Jamaci estava me esperando, me colocaram na cama, eram dores mortais. Minha esposa ia trabalhar de manhã para manter a casa. Fazia um curativo. Só quem tocava naquelas minhas pernas era somente ela. Eu não permitia que ninguém tocasse. Aí, ela de manhã, antes de sair, fazia os curativos. Quando ela chegava à tarde do trabalho, e eu ficava aqui com um amigo tomando conta de mim. Mas sempre vinha irmãos me visitar. Não tinha um dia que não viesse 4, 5, 6 irmãos ou mais. E à tardinha, quando ela chegava, ela higienizava as mãos, colocava as luvas, ia fazer os curativos, com muito carinho. Quando não aguentava mais, ela parava. Quando eu gritava, ela parava. Porque realmente eram profundas, eram feridas profundas. E nenhum médico conseguia dizer que antibiótico aquilo ia resolver. Não tinha antibiótico para resolver aquilo. Mas até que, um dia, apareceu uma médica, uma simples clínica geral, passou um antibiótico, que não tinha aqui para vender. Tive que pegar esse antibiótico fora, na época.
foi até fora do país. Eu tive até que vender um dos meus carros que eu tinha, que eram antibióticos caríssimos, e começou a gradualmente fechar, era injetáveis, fechar aqui as minhas pernas. Mas as minhas pernas, o problema da necrose nas pernas foi de menos. Mas era o coração parado, paralisado, em 25%, não tinha como reagir. O negócio era tão sério que eu ficava na cama deitado, como já lhe falei. Eu descia naquelas almofadas, meu enteado vinha de Mangabeira, me puxar, me colocar de volta, que não tinha força para me levantar, nem para um lado, nem para o outro. Uma certa vez, essa médica que me atendeu, essa cardiologista, que ela é muito famosa, depois eu descobri que ela atende aqui no hospital público. Ela é voluntária. E eu, claro que eu fui no hospital público achando que ela não ia me atender como me atendeu no hospital, no consultório dela particular. Mas, veja bem, quando essa mulher ela se encontrou comigo depois de 3 anos, ela me viu. Essa mulher ficou tão feliz. Ela é baixinha, ela deu tanto pulo de alegria. Ela disse, eu não acredito, o senhor está vivo, seu Luiz. O senhor sobreviveu. Onde é que foi o transplante? Eu digo, não, doutor, aqui não fiz transplante nenhum, não. Estou bem. Olha aqui meus exames. Quando ela olhou, ela emocionou-se demais. Ela disse, foi Jesus. A gente crê no Deus Todo-Poderoso. E ela me fez um convite na época. Ela disse, o senhor tem que ir no meu consultório para dar o seu testemunho. Que não existe explicação científica médica. O senhor está vivo, não. O senhor vai? Eu digo, vou sim. Eu pensei, quando ela me fez o convite, que era no consultório dela, onde eu ia sempre, que é aqui perto das pessoas, de onde eu moro, que eram uns 3 ou 4 amigos dela, que ela ia convidar, no máximo 1 dúzia de colegas de profissão. Mas quando eu chego lá, não era no consultório, era ao lado do consultório, que era uma vez por mês, ela fazia um culto, e lá tinha cerca de 120 pessoas me esperando. 120 pessoas. Ela suba ali naquela plataforma e deu o seu testemunho. E eu subi e falei. Identifiquei logo como adventista do 7º dia e falei 1h30 dando meu testemunho, para a honra e glória de Deus. Tinha médicos, fisioterapeutas, muito médicos da área de saúde, para ouvirem que Deus, quando Ele quer, e Ele sempre quer, quando a gente permite. Eu mesmo, sem fé, já destruído, já acabado, não tinha mais fé, realmente eu pedi para morrer diversas vezes. Mas Deus, em sua misericórdia, ele levantou o seu servo para hoje continuar pregando a sua palavra. E inclusive, no meu perfil, no meu celular, no meu WhatsApp, tem o seguinte, pregando enquanto viver. E alguém pode dizer, mas você só faz isso hoje porque Deus lhe operou esse milagre? Não. A maneira maior de eu não aceitar, eu acho que foi uma infantilidade minha muito grande. Até eu faço um apelo aqui para ninguém nunca pensar, porque fez tanto pela igreja, você tem tantos anos de igreja. Não pense que isso vai deixar você imune ao sofrimento, à aprovação, de maneira nenhuma. Mas Deus, Ele opera milagres, permite que Ele opere. Tá certo, E irmão. Ele me deu esse milagre, mesmo merecidamente. Hoje eu Amém. consigo fazer, hoje eu não faço praticamente nada. Quando eu era jovem era muita coisa, mas hoje eu faço muito pouco. Eu queria fazer muito mais para a obra de Deus. Amém. Deus seja louvado. A gente percebe aí que houve na sua vida esse momento difícil, mas que houve um Deus que fez a intervenção, fez um milagre. Hoje o Senhor está aqui nesse bate-papo contando um pouquinho para mim e para os amigos que assistirem. Eu queria que o Senhor desse um recado agora, irmão, do seu coração para quem vai nos assistir depois nessa nossa conversa. Tem muitos amigos nossos, conhecidos e até não conhecidos, que podem estar passando momentos difíceis hoje. Talvez em momentos até parecidos com o senhor, e o que o senhor passou. O que o senhor diria para essa pessoa que hoje pode se encontrar em um leito de hospital, em casa doente, achando que não tem mais esperança? O que o senhor pode deixar de mensagem para essa pessoa? O que eu poderia falar para quem está nos ouvindo é que não façam como eu fiz. Não façam. Não desistam de você mesmo. Fique sabendo que Deus está, eu já falei agora há pouco, que Deus ele não evita as provações.
mas Deus ele está conosco nas provações, está sofrendo conosco. Em nenhum momento, na minha pouca fé, às vezes, eu não sentia mais a presença de Deus. Eu não sentia, mas eu sabia que estava comigo ali. Eu sabia que Ele estava comigo. Mas a dor, a minha fraqueza, a minha pequena fé, não fez com que eu sentisse isso. Talvez isso tenha sido o meu maior desespero. Mas que não deixe de você. Quem estiver passando por algum problema, seja de saúde, grave ou não seja muito grave, fique sabendo que o seu Jesus está com você. Já para fechar, certa vez eu estava entrando aqui na Caixa Econômica Federal, meses atrás. Eu estava até usando bengala, porque eu uso bengala. Para caminhada longa, eu tenho que usar uma bengala, caminhada curta, não. Eu fui na Caixa Econômica, receber um dinheiro. E quando eu fui entrando na Caixa Econômica, tinha um cidadão pedindo esmolas, sem as pernas. Mas alegre e feliz. Aí, quando eu entrei, ele pediu, eu digo, eu vou receber. Se eu receber, eu lhe dou alguma coisa. Como, de fato, eu recebi, e na volta eu dei um donativo a ele. Aí, eu fiz uma pergunta a ele. Por que você acha que é culpa de quem de você estar assim? E foi o que ele falou. É porque Deus quer. Não porque Deus quer. Eu disse, não, a cor de você estar assim, a culpa é sua. A culpa de eu estar aqui usando essa bengala, a culpa é minha. O sofrimento da humanidade não é culpa de Deus, é culpa nossa. Nós somos pecadores, com defeitos, imperfeitos, e conquistamos tudo isso com nossos pecados. Não é culpa de Deus, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. Então eu digo hoje a quem está nos ouvindo, não se desespere, não coloque a culpa em Deus, não transfira a culpa para Deus. A culpa é nossa, dos nossos pecados, nossas fraquezas. Nós somos culpados. Não desistam, não façam como fiz, não façam como Elias fez, não peça a morte. Deus está contigo, Deus está com você. Ele segura na sua mão, sinta a mão de Deus, se agarre com Deus, que Ele sempre quer o melhor para todos nós. Amém, irmão Júnior. Nós estamos agora caminhando para o encerramento. Foi bom conversar com o senhor, essa conversa foi agradável. Espero que fortaleça a fé de alguém que nos escute, né? Que nos assista. E gostaria de deixar aqui para reflexão, para o nosso encerramento aqui, o verso bíblico, o Salmo, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, independente da situação, mas ele fará. Foi bom, irmão Júnior, conversarmos um pouquinho, que Deus nos abençoe. Até um próximo encontro, que a mão de Deus e a sua graça nos cubra todo o tempo. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém.